La Casa de Papel com certeza foi um marco aí na Netflix e eu não poderia deixar de falar dessa série aqui depois do final dela. Então eu resolvi aqui fazer um vídeo especial de 23 curiosidades sobre La Casa de Papel. Hey pessoal, beleza? Eu sou a Luana e uma coisa muito interessante é o seguinte, você sabia que o título inicial da série não seria La Casa de Papel? Na verdade é algo bem diferente. Se você quiser descobrir qual seria e também como surgiram o nome dos personagens, que é algo tão marcante também na série, continua assistindo esse vídeo aqui. A primeira é que ao longo de todas essas temporadas foram utilizadas mais de 300 locações e em 7 países diferentes, ou seja, é muita coisa. As gravações aconteceram na Espanha, Tailândia, Dinamarca, Panamá, Portugal, Itália e até mesmo Reino Unido. 6.000 barras de ouro cenográficas foram produzidas ali para poder aparecer na série. E além disso, também foram produzidas 1 bilhão de notas ali de 50 euros. Também cenográficas, né, obviamente. E todas elas foram impressas em papel de jornal. E no total também, ao longo de todos esses episódios, foram usadas 275 armas diferentes, né? Tipos de armas. Que também é muita coisa. Algo também muito interessante e curioso é que o primeiro episódio, ele tem 52 versões. Então sim, ele foi gravado ali em média 50 vezes até chegar na versão do piloto ali que a gente conhece hoje, que é o primeiro episódio oficial da série. E sabe a famosa Casa da Moeda que foi assaltada lá na primeira temporada? Pois é, na verdade, a Casa da Moeda é o Conselho Superior de Investigações Científicas, que também fica em Madrid. A produção ali até tentou fazer as gravações na Real Casa da Moeda, mas eles acabaram não autorizando e aí eles tiveram que achar um outro lugar parecido, que foi esse centro de pesquisas aí. Que não é um centro de pesquisas, Luana, é um conselho de investigações, querida. Sabe aquele momento em que a Tóquio ela tá foragida ali e ela é recrutada pelo professor? Pois é, essa cena nem tem muito tempo de tela, mas na verdade eles demoraram 5 horas para gravar, até que tudo ficasse perfeito e ficasse, né, como a cena que a gente conhece hoje. E você que estava curioso para saber o título original da série, que na verdade não era para ser La Casa de Papel, a série na verdade se chamaria Los Desarruciados, que seria algo como os desalojados ou os desabrigados. Mas vamos combinar que La Casa de Papel ficou bem melhor, né? E na verdade eles acabaram ali mudando de ideia por causa da abertura, né, de La Casa de Papel, que tem uma casa de papel, então faz sentido, e também eles assaltaram dinheiro, papel, enfim, vocês entenderam. Eu acredito que a maioria de vocês já saiba que as séries, né, as cenas não são gravadas cronologicamente, justamente porque tem essa coisa aí de locação, pra não ficar indo e voltando em uma mesma locação, eles acabam gravando ali de forma atemporal. Porém, La Casa de Papel resolveu fazer isso diferente, ou seja, as cenas eram gravadas cronologicamente, então eram gravadas na sequência certa. E por que eles resolveram fazer isso? A explicação dos criadores é que eles não queriam que os atores ali, que o elenco, soubesse o que iria acontecer antes de acontecer. Justamente para dar uma verdade a mais na atuação e para que eles realmente passassem um sentimento mais verdadeiro ainda para o público. Então por isso eles resolveram gravar tudo em ordem cronológica e por isso nem os atores sabiam muito bem qual seria a sequência da série, né? E, inclusive eles só recebiam os roteiros ali em mãos quando eles chegavam no set de gravação. E como vocês devem notar, a cor predominante de La Casa de Papel é vermelho. Isso é claro que foi algo proposital, então todas as coisas principais são vermelhas. E até por isso eles resolveram banir, né, digamos assim, algumas outras cores que fariam um contraste com o vermelho ou que roubariam a atenção do vermelho, que no caso seria ali azul, amarelo e verde. Então eles aboliram essas cores. Se você notar na terceira temporada ou na terceira parte, enfim, os trajes ali, as roupas deles estão um pouco diferentes. Isso aconteceu porque quem produziu as roupas e os figurinos dessa terceira temporada foi uma marca de roupa chamada Diesel. Inclusive, né, como La Casa de Papel foi um sucesso, depois eles lançaram uma coleção de roupas inspiradas na série. E sabe a personagem Tóquio, né? Óbvio que você sabe porque é uma personagem muito marcante, a principal da série.
Pois é, ela foi inspirada na Matilda, mas não é essa Matilda que você tá pensando. Ela foi inspirada em uma outra personagem chamada Matilda de um outro filme aí, que aqui no Brasil foi traduzido como O Profissional. E nesse filme a Matilda ela é interpretada pela Natalie Portman. E se você notar ali, óbvio que, tipo, as características dela são muito parecidas. O estilo de cabelo, a roupa, é tudo muito parecido e não foi por acaso. E como você aí sabe, a Nairobi é uma personagem, assim, incrível. Não tem como não gostar dela. E a Alba Flores, que é a atriz que interpreta a Nairobi, ela foi a única de todo o elenco que não fez teste para a personagem. Isso porque os criadores já escreveram a Nairobi pensando nessa atriz. Então ela não teve nem que fazer o teste, porque a personagem foi criada pensando exclusivamente nela. E a música Bella Ciao, né, ficou muito conhecida por conta de La Casa de Papel e lançaram trocentas paródias. Essa música ela foi escolhida justamente porque ela era cantada em momentos de protesto. Algo que caiu como uma luva naquele momento da série, já que realmente era a intenção deles. Falando em Bella Ciao, né, vamos falar sobre o ator que faz o professor. Acontece que o Álvaro Morte, ele tem uma visão perfeita. E aí ele teve bastante dificuldade para conseguir se habituar com os óculos do professor, apesar de serem sem grau, né, óbvio, para não prejudicar a visão dele. Mas mesmo assim ele teve dificuldade em usar os óculos. E eles até cogitaram tirar isso do personagem, mas eles acreditaram que fazia muito parte da característica dele, então o ator se esforçou um pouquinho ali pra conseguir se habituar aos óculos. E faz todo sentido, né, porque tipo, o professor é um gênio, então sei lá, meio que combina com a característica dele e com o estilo dele usar um óculos. E você aí já parou pra pensar no que significa a máscara de La Casa de Papel? Porque eles resolveram escolher o Salvador Dalí para ser a máscara deles? Pois é, o Salvador Dalí foi um artista surrealista espanhol e foi um cara que contribuiu muito para o mundo da arte e falam que ele tinha um estilo assim meio bizarro, mas algo que faz muito sentido para ele ser a máscara aí de La Casa de Papel é o seguinte: falam que ele tinha uma visão antimoderna sobre o capitalismo, então tem tudo a ver com a trama da série e com o capitalismo ali, com os roubos e tudo que eles fazem. Fora que os espanhóis, eles se orgulham muito do Salvador Dalí ser do país dele, ser um artista espanhol. Ou seja, faz todo sentido com o contexto que a série quer passar. E acredite ou não, quando La Casa de Papel foi exibida lá na Espanha, né, até porque a Netflix comprou depois para produzir uma continuação, na verdade ela foi um fracasso. Pois é, a galera não curtiu muito por lá. E depois ela só se popularizou porque a Netflix comprou, colocou no seu catálogo. E aí foi um sucesso mundial, explodiu. Inclusive, em 2019, ela se tornou a série mais assistida da Netflix em 6 países, que foram França, Itália, Chile, Portugal, Brasil e Argentina. E óbvio, depois desse sucesso todo, né, que tava lá no catálogo da Netflix, era quase que obrigação deles comprarem o direito da série pra fazer uma continuação. E foi aí que virou esse sucesso todo. E você já parou pra pensar o porquê que os personagens eles têm os nomes de cidades? Na verdade, essa não era a ideia original ali quando a série foi concebida. Ela surgiu com uma situação do dia a dia e bem comum. O diretor de La Casa de Papel, ele falou que o criador uma vez veio pro set, né, o Alex Pina. Ele foi pro set de gravações com uma camiseta que estava escrito Tóquio. E foi aí que o diretor pensou, poxa, Tóquio seria tipo um nome perfeito pra uma personagem principal da série. E eles falaram que daí nos próximos 15 minutos eles já tinham decidido qual seria o nome de todos os outros personagens e de qual cidade ali seria o codinome deles. E como a série ficou muito popular, as coisas acabaram só indo um pouquinho do controle, digamos assim. Como, por exemplo, surgiram alguns incidentes reais mesmo, inspirados, né, digamos assim, em La Casa de Papel, porque a galera ia assaltar os negócios vestido com a máscara do Salvador Dalí e com o macacão vermelho. Então aconteceram alguns incidentes assim. E uma outra coisa que aconteceu também é que as pessoas começaram a usar o visual ali de La Casa de Papel para ir em protestos. Isso aconteceu no Líbano, no Iraque, na França e também no Chile. E foi dito que uma das cenas mais difíceis para eles gravarem foi aquela em que eles têm que mergulhar num cofre, né, na série. E por trás, nos bastidores, eles fizeram o seguinte: a equipe teve que construir um tanque dentro de uma piscina, porém os tijolos ali de ouro, digamos assim, né, as barras de ouro,
eram feitas de espuma e começaram a flutuar, então eles tiveram que dar um jeito para elas ficarem lá embaixo. E também, como eles eram feitos de espuma, eles começaram ali a rasgar e a se desfazer por causa da pressão da água. Fora que toda a estrutura que era de metal ali dentro também começou a enferrujar, né? Porque eles não fazem toda uma gravação desse tamanho em um dia só. Então, como ficou muito tempo lá embaixo da água, começou a enferrujar as coisas. E eles tiveram que corrigir tudo isso na pós-produção, ou seja, com efeitos visuais. E a atriz da Tóquio, ela falou que ela chorou em muitos momentos da 5ª temporada, já que foi a última, justamente por estar muito apegada àquela personagem que é a Tóquio. E ela falou o seguinte em uma entrevista: "Eu lembro que não conseguia parar de chorar enquanto filmava cada cena. Existia uma dor em mim, pois muitas coisas loucas aconteceram comigo com essa série. Minha vida mudou completamente e eu me sinto agradecida e orgulhosa. Vou sentir muitas saudades de Tóquio, mas ao mesmo tempo sinto que ela será parte de mim para sempre." E já o Álvaro Morte, o ator do professor, ele falou que o final da 5ª temporada deixou assim os atores perplexos. Eles não estavam esperando tudo isso que ia acontecer. Então, quando todos eles receberam o script, ele falou que ficou todo mundo assim muito, sabe, surpreso com as coisas que iriam acontecer na série. Me conta aqui nos comentários, você gostou do final? Você não curtiu muito? Você também achou muito perplexo esse final, assim como os atores? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. É claro, além disso, não esquece de se inscrever aqui do lado para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. E também não esquece de deixar seu like aí para me trazer mais vídeos. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e até mais! There's nothing